Oi pessoal, tudo bem? Esse aqui é o novo Dell G7, que faz parte da nova linha G voltada para jogos da Dell. A configuração que eu vou estar olhando aqui hoje é a i7 8750H com 16 GB de RAM DDR4 e a GTX 1060 Max-Q. Lembrando que existem várias configurações diferentes para esse notebook. Outro processador, outro chip gráfico, com SSD, sem SSD, enfim. Eu vou estar deixando na descrição a lista completa, tanto do G7 como do G3. E comprando pelo meu link, pessoal, vocês ajudam o canal a continuar vivo. Eu agradeço bastante. Finalmente chegou no Brasil um notebook que foge daquele padrão preto e vermelho que a gente já está cansado de ver. A Dell trouxe o G7 tanto na cor branca com detalhes em azul, como na preta também com detalhes em azul. Pessoalmente, eu gostei mais da branca, eu achei muito bonita, por isso que eu escolhi essa cor. A construção dele também é muito boa, ele tem o corpo praticamente todo em plástico, mas isso não quer dizer que ele não é um notebook que tem aquele corpo rígido. E principalmente na área do teclado você percebe isso, mesmo você pressionando essa parte, você não percebe que ele flexiona. Então novamente a Dell trouxe pra gente um notebook muito bem construído. O teclado tem iluminação azul e é padrão americano, então aí vai do gosto de cada um. Em relação à digitação, eu achei tranquilo, tá? Não é meu teclado favorito, mas eu não tive nenhum problema. O touchpad dele também é bom, eu normalmente não vejo a Dell errar nesse ponto. A textura dele é boa, os cliques também são, e ele usa os drivers de precisão do Windows, então nesse ponto tranquilo. Em som eu diria que ele é razoável, tem a vantagem dos alto-falantes serem na parte da frente, eles têm um bom volume, mas infelizmente é um som que não tem grave, então tá meio que na média do mercado. A tela dele é IPS e o meu veio exatamente com o mesmo painel do Dell 7577 que eu analisei aqui no canal. É um painel com cobertura de cores mediana, vai ser razoável para quem quer assistir filmes e séries, jogar e tal. Minha única crítica aqui fica em relação ao brilho, que não é dos mais altos, mas lembre que sempre existe a possibilidade do notebook vir com um painel diferente. Ele vai ser IPS, mas pode ser de outra marca. Aqui a marca do meu é LG, mas lá fora tem gente que recebe ele com o painel AU Optronics, que é ligeiramente melhor que esse daqui. O acesso aos componentes internos continua simples, assim como era no Dell 7567 e no Dell 7577. É só você remover um parafusinho e aí você já tem acesso ao slot M2, à memória RAM, ao HD e ao módulo Wi-Fi. O único ponto negativo aqui fica na bateria, eles diminuíram em relação ao Dell 7567. Aqui eu tive uma média de 4 horas de duração. A seleção de portas dele é bem padrão, mas ele tem uma novidade que é a porta Thunderbolt. Essa porta te dá a possibilidade até de conectar um chip gráfico externo. Infelizmente o leitor de cartão de memória dele não é de alta velocidade, então você vai ficar limitado ali na faixa dos 20 MB de transferência. O desempenho dele me surpreendeu, pessoal. Minha previsão era que ele seria inferior a outros notebooks com a GTX 1060 normal, e ela foi equivocada. Mesmo ele tendo uma GTX 1060 Max-Q, que é inferior à normal, ele conseguiu ser superior ao Acer Helios 300. Lembrando que eu estou falando do Acer Helios 300 com o i7 7700HQ e não o novo Helios 300 que ainda não chegou no Brasil. Na maioria dos jogos ele teve uma média de 10% a mais de FPS que o Helios 300. E no CSGO ele teve incríveis 34% a mais de FPS, galera. Ele é um jogo que roda com FPS muito alto, então ele gosta bastante de processador e memória RAM. A GTX 1060 Max-Q é menos rápida que a 1060 comum e mesmo assim ela passou na frente aqui nos testes por causa do gargalo. Se a gente comparar esse G7 aqui com o Y720 lá da minha série Tech Tuning, a diferença já é menor. Um dos fatores mais importantes aqui é ter mais de um pente de RAM para acontecer o Dual Channel. Infelizmente o Helios 300 veio só com um pente de RAM, então acaba que acontece um gargalo maior por causa disso. Se você não sabe que diabos é gargalo, basicamente é quando um componente atrapalha o outro de atingir toda a sua potência. Então a memória RAM e o processador estão atrapalhando a GTX 1060 de atingir toda a potência dela. Então o G7, mesmo tendo um chip gráfico menos forte, está passando na frente, porque a memória RAM e o processador dele não atrapalham tanto como acontece no Helios 300 e no Y720. Em armazenamento, ele tem a opção de vir com e sem SSD. Se você tiver condições de já comprar ele com SSD ou adicionar posteriormente, eu recomendaria bastante. No processador, a gente tem aqui o i7 8750H. Ele foi consideravelmente mais rápido que o i7 7700HQ no meu teste de renderização do DaVinci Resolve. Se você está precisando muito de poder de processamento e portabilidade, esse daqui é um dos melhores processadores atualmente para notebook. Então, para uso profissional vai ser excelente. Agora vamos às más notícias, pessoal. A única coisa que deixa a desejar aqui, pelo menos na minha configuração
configuração que é a mais forte, a refrigeração. Mesmo ele sendo um notebook barulhento, ele não consegue segurar bem as temperaturas. A temperatura média do processador aqui ficou em 95 graus, com uma máxima de 102 graus, galera. Isso não é muito seguro. Em jogos mais pesados, claro, né, como GTA V e PUBG. E o que mais me decepcionou aqui, galera, foi o retorno do famoso Power Limit Throttling. O que acontece? Quando você estiver fazendo uma tarefa muito pesada, jogando um jogo muito pesado, né, algo que esquenta muito esse notebook, pelo menos nessa configuração aqui, você vai perceber uma travada bem forte que vai durar uns 5, 10 segundos. Como vocês podem ver aí na tela, o FPS vai cair, o clock do processador também vai cair, e depois vai voltar tudo ao normal, né? É algo bem aleatório. Eu testei bastante para ter certeza. Com a temperatura ambiente de 25 graus, jogando GTA V por 3 horas seguidas, aconteceu mais ou menos uma vez a cada hora. Agora que fique claro que uma coisa é o Power Limit Throttling, que acontece quando você atinge o limite de TDP do processador. Outra coisa é esse Power Limit que está acontecendo aqui. Ele tem uma outra causa. Isso acontece por causa do superaquecimento do VRM da placa-mãe. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui para o vídeo não ficar chato, mas para quem se interessar, na descrição do vídeo eu vou deixar um artigo que fala bastante sobre o assunto. Claro que tudo isso vai depender da aplicação que você usa, do jogo que você joga, da configuração que você escolheu, da temperatura ambiente, enfim, né, são vários fatores. Não é porque eu tive esse problema que você também vai ter. Mas dá para enxergar um padrão aqui, né, galera? O Dell 7567 teve esse problema, o 7577 teve esse problema também, e aqui agora a gente tem o 7588 que também teve esse problema. Mas se você quiser evitar que isso aconteça e ainda aumentar a vida útil do seu notebook, existem algumas soluções. A primeira opção que você tem é desabilitar o turbo do processador, aí ele vai rodar bem menos quente, né? Aqui ficou mais ou menos com 60 graus. A segunda opção é fazer undervolt, aqui diminuiu mais ou menos 10 graus e também não aconteceu mais o problema. E a terceira, que eu vou testar no Tech Tuning, vai ser colocar uma pasta térmica nova. Mas aqui é complicado colocar pasta térmica, viu, pessoal? A Dell dificultou bastante você de acessar o cooler. Você tem facilidade de acesso ao M2 e tudo mais, mas o cooler aqui é bem difícil de acessar. Existem outras formas de resolver isso, tá? O pessoal dos fóruns de tecnologia aí já conhece esse problema desde o 7567, então já apareceram aí outras formas de resolver. Se tiver alguma atualização sobre esse problema, eu vou estar botando na descrição do vídeo, tá? Enfim, a Dell fez bem em muitos pontos aqui. Na construção, na facilidade de acesso aos componentes internos, no design inovador, muita coisa boa. Mas essa refrigeração aqui vai me fazer recomendar esse notebook só para um grupo específico de pessoas. Se você não se sente confortável em fazer modificações no notebook para a temperatura melhorar, eu iria em outro notebook com a GTX 1060, tá? Ou o Helios 300, que te dá a opção de controlar a velocidade da ventoinha, ou o Y720, que já vem com uma refrigeração muito boa de fábrica. Outra opção também é pegar uma configuração menos forte. Eu não testei, né, as configurações menos fortes dele, mas elas vão esquentar menos. Mas se você é um usuário avançado e não tem medo de colocar a mão na massa para resolver essa questão da temperatura, eu não veria grandes problemas em comprar ele não. Quem já tá com o G3 ou G7 em mãos, deixa aí nos comentários como é que tá as suas temperaturas. Vejo vocês na análise do G3. Por esse vídeo é isso, um abraço.